Ei! Silêncio! Câmara! Ação! E é mais um episódio do podcast Motos e Filmes. Já perdi a conta. Ou número, é melhor não dizer números. Tens muitos. Já tenho alguns. Yeah. E a ideia do podcast Motos e Filmes é fazer esta ligação entre qual o papel das motas no cinema e o que é que o cinema tira partido desse veículo fantástico de duas rodas. Já tivemos aqui diretores, vai ser o primeiro diretor de fotografia, vai ser tu, Manuel Barros. Boa. Vai ser o primeiro diretor de fotografia a falar sobre isto. Mas já tivemos o Joaquim Horta, já tivemos o Manuel Portugal, o Vítor Sousa, jornalista, e em vários episódios que nós falámos sempre no papel da mota, porque há dois tipos de filmes, digamos assim. Há os filmes sobre as motas, ou de motas, e os filmes com motas. Por exemplo, os filmes de ação, que têm uma cena ou outra que utiliza... Missão Impossível 2. Exato. Lá vão elas a voar. E temos também outros que são, por exemplo, há uma série dinamarquesa em que ela é médica legal e portanto faz autópsias e anda de moto durante a série toda. Portanto, há ali uma personagem que ela, se calhar, decide escolher andar de moto como uma forma de rebeldia, de não aceitar, marca de personalidade, exatamente. E também no Lisbon Motorcycle Film Fest foi onde eu tive o prazer de ver o filme que tu fizeste a direção de fotografia, o chamado Ride, de 2000 e... Agora apanhaste-me desprevenido, 2018, 2018, sim, por aí. E eu sei também que o teu passado de como diretor de fotografia já fizeste muitos filmes, e um dos quais que tu fizeste foram filmes de animação para a realizadora... Para a Mónica Santos e para a Alice. Que são os filmes... Para o Paulo Busto, também de animação. Exato. Yeah. E fazer animação é complicado. Ou seja, é assustador, ou seja, e nessa fase, ou seja, praticamente assim, a animação são os meus primeiros grandes trabalhos, praticamente. São aqueles que me deram logo mais visibilidade por a própria característica dos trabalhos, que são trabalhos muito técnicos, ou seja, fazer uma curta de animação, uma curta filma-se em 3, 4 dias, uma animação nunca se filma em menos de 3, 4 semanas, ou 3 meses, ou seja, depende, ou seja, logo aí é uma diferença muito grande. E como é que foi, quanto tempo é que demoraste a filmar o Ride? O Ride tem uma estrutura bastante curiosa, ou seja, eu não tive sempre na rodagem do Ride, ou seja, tu que já viste o filme e quem viu o filme sabe que o filme começa numa garagem em que temos uma desmultiplicação de vários veículos, duas rodas até à moto dos anos 50, 60, por aí. E toda essa sequência, eu fui um dia, montei a luz desse espaço e depois tiveram 2 ou 3 semanas, não consigo precisar, entrando motas, fotografando, o ator, fotografando, e eu tive 3 semanas sem ir praticamente à rodagem, ou seja, só fui lá no primeiro dia, garanti que estava tudo bem e confiei nos técnicos, lá estavam, ou seja, o filme, nem boa verdade, não é só com direção de fotografia minha, também havia o Milton Pacheco que estava lá a fazer o acompanhamento, e depois havia todos os detalhes da moto que também são animados, que isso era feito numa tenda logo ao lado, aquilo era praticamente uma fábrica de entrada e saída de motas. A moto entrava nesta tenda, faziam os pormenores, saíam, faziam toda a ação com o ator, trocava a moto, entrava outra na tenda, ou seja, era praticamente uma linha de desconstrução de moto. Estamos a falar de centenas de motos. Centenas de motos, sim. Centenas. E todas elas do museu de... Como é que ele se chamava? Não, ou seja, não era do museu, aquilo era uma coleção privada. Uma coleção privada? Uma coleção privada, ou seja, é uma coleção privada que essencialmente eu lembro-me de ter ido ver as motas e fazer o casting de motas, e é um armazém de uma fábrica, para teres noção, um pavilhão, com, não quero dizer uma quantidade, mas, ou seja,
500, 1000 motas, não sei, muitas. Muitas. Aquele caso em que tu chegas, e eu não sou nada um aficionado de motas, pronto, não sei se fica bem dizer isto, mas não sou. Fica. Mas não sou, e cheguei lá e disse assim, afinal existe valor numa moto. E foi a primeira vez que eu tive a noção de uma coisa que é tão normal para nós vermos na rua uma moto. Agora, eu cheguei àquele armazém e vi um museu, e um museu literal, ou seja, desde as motas que eram bicicletas com motores, quase iniciais, motas da Segunda Guerra Mundial com armas e não sei o quê, tinha tudo lá, ou seja, uma coisa impressionante. E tu aí olhas para uma coisa que é-te adquirida, ou seja, tens aqui uma moto e chegas ali e vês uma peça de museu, um pedaço de história, um objeto de design, e vês um monte de coisas que eu não via numa moto, essencialmente. E então, depois desse casting de motas, Sim. escolheste as motas com que sentido? Nisso foi o Paul Bush, que era o realizador inglês, era um apaixonado por motas e viajava de motas. Eu até creio, não quero estar a cometer nenhum erro, mas ele viajou de Inglaterra para Portugal de moto para fazer o filme e não sei o quê, ou seja, era mesmo um apaixonado. E ele é que fez a seleção, ele é que escolheu, queria esta com determinadas características, não só de cor, mas de forma, porque depois a forma interessava muito na questão da montagem para dar o efeito de evolução ou de rotação dos elementos da moto. E então ele fez essa seleção, que devem ter sido umas centenas, eu não consigo precisar porque eram mesmo muitas, ou seja, para termos uma ideia, ou seja, em cada segundo daquele filme estão 12 motos, em cada segundo, e acredito piamente que eles não repetiram as motas, ou seja, em cada segundo são 12 motas. Cada segundo tem 12 motas. Yeah. Incrível. Ou seja, possivelmente estamos a falar do filme com mais motas do mundo. Se não for, é possivelmente o filme português com mais motos, certeza. Ou então, pelo menos, o filme com mais motos por segundo do mundo. Isso acredito que sim. Ou seja, depende do ratio, mas sim, por aí. A história é relativa, portanto, era uma história simples, não é? Das motas e do cuidado que ele tinha com as motas, o ator. Mas há dois momentos diferentes no filme. Tens um momento em estúdio, controlado, e depois o outro momento no exterior. Mas primeiro ao do estúdio. Ao do estúdio, sim, boa. Vamos para o do estúdio. Disseste há pouco que tinhas uma linha de montagem, não é? Como é que surgiu a ideia ou a necessidade? Sabiam que iam ter muitas motas, não é? Sim, ou seja... E esse foi logo o motivo para nós, para se calhar, pensarem que temos que fazer uma forma de elas entrarem, que é uma logística, não é? Otimização de tempos também, ou seja, isso parte também pelo Abi Feijó, o produtor português, e ele arranjou-nos um espaço em que a ideia inicial, e quando me propuseram fazer o projeto, era criar desde logo aquilo, ou seja, ver até que ponto é que era possível criarmos essa linha, porque isso permitia que houvesse mais ritmo, ou seja, não precisávamos estar uma semana a fazer detalhes e depois outra semana a fazer a moto inteira, ou seja, ao mesmo tempo conseguimos fazer os 2 planos ou 2 sequências ao mesmo tempo, é quase um multicâmara, por assim dizer, mas era um estúdio, uma coisa assim bem mais pequena, com flanelas tapadas, iluminado só para os detalhes, com um operador e também diretor de fotografia, porque às vezes tinha que tomar decisões com o refletor, escolher mais luz, menos luz. Sim, e não sei o que. Tem cada moto, cromados, não é? Pois, e cada moto tem a sua estrutura, ou seja, a luz pode funcionar para uma moto, mas depois não funciona para outra. E aí o Ícaro fez também parte da direção de fotografia, como o Paulo Busto também fez parte da fotografia. Há um plano do filme, inclusive, é que acho que ele filmou como teste e depois usou no filme, por isso, pronto. Ou seja, foi um processo colaborativo. Portanto, as motas entravam naquele espaço, tinham então os pormenores e depois toda aquela moto completa com o ator que fazia essa ação em todas as motas. Todas, 12 motas por segundo. Não, mas, ou seja, se ele fez aquela ação, repetiu aquela ação por cada moto que passou ali naquele decor, ou seja, possivelmente mais de 100 vezes ele fazia aquele movimento
e depois na montagem escolhia-se os frames Exato. relativos, em que a moto está constantemente a mudar por frames, ou seja, 12 frames por segundo na animação, 12 motas por segundo. Incrível. Muita paciência com, Yeah. com o ator, quer dizer. Yeah. E É e um depois ator as que era motas- quase um boneco, não é? Ou seja, É. tinha que replicar, Tinha que replicar. é quase um boneco, literalmente. E há também as imagens do ator de corpo inteiro e as imagens do ator de pormenor. Só de pormenor, ou seja, toda essa repetição, ou seja, parece fácil, mas aquele ator não teve, o Bernardo não teve uma vida fácil naquelas semanas. Deve ser um processo incrível para ele. Exato. E depois, visualmente, também acho que é incrível, ou seja, aquele movimento do ator, uma pessoa é tão híbrido que não sabemos se é real, como é que foi feito, mas é uma coisa muito orgânica, muito de... 4 de câmara. semanas a fazer isso. Sim, Foi mesmo eu muito penso, intenso. foram 3 semanas para eles e depois fizemos uma semana de exteriores, já não estou muito bem recordado, penso que terá sido 3 semanas, Mas é tipo E 8 uma horas das por dia, primeiras. aquilo, ou mais. 10 horas por dia possivelmente, sim, Foi mesmo muito intenso. E depois então temos a parte no exterior. sim, essa aí. Foi uma dor de cabeça. Yeah. Ou seja, animação, stop motion, pixelação, ou seja, em exterior, estamos condicionados com uma coisa que é a Terra gira à volta de uma coisa que se chama o Sol. E isso faz com que as sombras também se mexam, ou seja, não só a luz mexe, mas a sombra também se mexe. Ou seja, e o primeiro plano de exterior, lembro-me que o Paulo Burros queria fazer um travelling lateral junto, ou seja, a moto sai da garagem e faz um travelling lateral junto ao edifício de cerca de 30 metros. E durante esses 30 metros tem que haver um movimento constante, porque é fotografia a fotografia, coordenado com as motas que são trocadas e colocadas e com o movimento da Terra e do Sol, que era para não acontecer haver uma cadência de fotografia de, por exemplo, 3 em 3 minutos, mas se às vezes parássemos e só fotografássemos 10 minutos depois, a sombra ia saltar. Ou seja, eu tinha ali tudo anotado, consoante o ângulo de sol, a que horas e quanto tempo é que tinha que durar dentro de fotografias. Ou seja, eu mexia a câmera, entrava uma máquina, ok, 2 minutos, tiramos. Outra moto, tiramos, sendo que só tinha 15 metros de calha e tinha que tirar a calha de trás e montar à frente durante esse processo todo. Ou seja, foi eu vi o making of e sei que existe um making of disso, mas não me encontrei. Temos que arranjar esse making of. Mas é divertido ver toda aquela logística, porque era, conforme a câmara mexia, as motas todas que estavam para entrar também mexiam, para as motas estarem sempre perto, percebes? Ou seja, havia ali toda uma... Quantas pessoas é que estavam aí envolvidas nisso? Ou seja, muito poucas. E todas Ou estavam seja, se pensar num projeto de ficção que faça... estavam muito poucas, ou seja, eu acho que com as motas estavam cerca de 4 a 5 pessoas. Depois estava eu, o Milton, o Paulo Bush na parte da câmara, ou seja, estávamos uma equipa que era bastante pequenina, ou seja, depois havia a parte da produção, havia o Abi, havia a Marta que estavam lá, mas tecnicamente éramos 3, 4 e os carregadores do piano das motas eram também 4 a 6 pessoas por aí, não era assim muito, era uma questão mesmo de organização, ou seja, sabíamos que a moto tinha que entrar e fotografar. Então, A moto entrava, o ator subia para cima dela, fotografia, o ator saía, a moto saía, entrava outra moto, o ator subia, ou seja, foi... E assim sucessivamente, Yeah. até chegar à parte final do filme, Sim. em que há a simulação De um ator pegar na moto, sim, e essa aí é... essa foi mais fácil de fazer. Sim, ou seja, tivemos sempre a atenção do... Em exteriores tem que ter sempre a atenção à cadência da fotografia para a sombra não saltar. Exato. Se a sombra salta ou a luz salta, é um frame, nota-se logo. Uma semana para fazer isso. Sim, e a câmara também não pode saltar, ou seja, se Sim. a meio daquele movimento há uma pancada no tripé, temos que voltar ao início para fazer de novo, não há forma de remediar Meu isso, não há forma de remediar isso ali no meio, mas pronto. Mesmo. A máquina ficava ali no exterior sem se mexer para o dia seguinte. Não, ou seja, nós cada plano era feito no mesmo dia, ou seja, tinha que ser no exterior, nunca deixamos um plano a meio, ou seja, Exato. temos que fazer tudo e cumpri-lo todo naquele momento.
porque podemos pensar, o sol amanhã está igual, Não está. há uma camada diferente de água no ar, já não está igual, por isso no exterior todos os planos eram feitos no mesmo dia, na mesma tarde, na mesma manhã, ou seja, e câmara estática é mais fácil, e esse com o movimento é um bocadinho mais difícil. E sempre também com o cuidado de mudar ligeiramente a luz, porque todas as motas refletiam de maneira diferente. Ou seja, no exterior não tínhamos forma de não há forma, ou seja, tínhamos um espaço muito curto, ou seja, sabemos que tinha que ser naquela hora, naquele momento, por causa das condições de luz, e então não há essa preocupação do brilho. Se eu altero um refletor, depois este plano o ator vai ter o refletor, neste não vai ter, ou seja, isso acaba por saltar também, ou seja, temos que levar a coisa mais natural possível, porque senão... Não dormias bem durante esse tempo? Não dormia, porque já era o terceiro projeto de animação, e o Ride até se calhar foi o mais fácil tecnicamente. Agora, no primeiro projeto de animação não dormi nada bem as primeiras noites, quando chegas a casa e pensas, só filmei 1 segundo hoje, só filmei 2 segundos, o que é que se passa, não é? Sou habituado a filmar 4, 5 minutos, 10 minutos, e de repente só filmo 1 segundo, aí é muito bom. É muito estranho. É um filme sobre motos, é um filme com motas. Sim, mas é um filme claramente sobre motos, sobre a paixão da moto. É isso, a paixão da moto, ou seja, se tu pensares... De limpar, de andar, de preparar a moto para viajar, E pensas que no final há um senhor com mais idade que aquele ator, que pode ser perfeitamente o ator, que pega num brinquedo que é uma moto. Exato. Ou seja, é tudo sobre a moto, é sobre o futuro, o passado, a história, as relações com as motas. Acho que é um filme que é motas só. Sim, portanto, aqui este podcast também serve para procurar um bocadinho do que é que tem sido feito no género motorcycle film em Portugal. Existe o Capacete Dourado, primeira longa-metragem e única, acho eu. E agora existe o Ride, que é se calhar o primeiro filme de animação do género motorcycle film português, digamos assim. Sim, possivelmente. Eu não conheço. O próximo é o documentário, vou procurar. Porque eu não conheço, ou seja, o filme enquanto. De animação não. De animação de motas português não conheço assim nada. E com esta dimensão, com esta quantidade de motas, conheço muito pouco. Pode-se considerar um filme português? Sim. Apesar de o realizador ser... O realizador é britânico. Ou seja, existe um produtor inglês e existe um produtor português. A equipa técnica era toda portuguesa. Foi filmado em Portugal, com uma coleção portuguesa. Ou seja, não há de ser português porque Exatamente. Acho que sim. E também tive o apoio do ICA, como é que isso surgiu? Penso que sim, não sei, ou seja, sei que estamos a falar, o Abi Feijó é possivelmente o produtor português mais premiado do cinema de animação e se calhar do cinema português, ou seja, é um produtor com uma história gigante, por isso é normal que tenha havido o apoio do ICA, porque o projeto em si era um projeto que de animação teve uma visibilidade bastante grande, ou seja, foi ao Festival da Annecy, que é o maior festival de animação do mundo, ou seja, não era um filme, é um filme que à primeira vista é um filme fácil de apoiar, por assim dizer, por isso, e com o historial do Abi, com o historial do Paul Bush, acho que foi um apoio fácil de conseguir no ICA, pronto. E com isto fizeste este foi o teu terceiro filme de animação, o quarto? Eu penso que foi o terceiro, sempre com a mesma técnica de atores reais, cenários reais, motas e alguns carros, noutros, ou seja, sempre com objetos grandes. Eu tive a sorte de ver os teus outros 2 filmes em sala de cinema, boa. No Planos, boa. Em Tomar, no Cinema Paris Tomar, que eu adoro Tomás, tenho família lá. Sim, foi este ano, agora. Sim, sim, foi, exatamente. E foi porque também tive um filme meu a exibir no primeiro dia do festival, que era um filme sobre o Rui Gaio, um músico de Tomar, que é meu colega aqui no IAD, que ele é professor de som,
e ele fez uma residência artística no Cine Paris de Mar, que é um espaço lindíssimo e antigo, e então fiquei lá 2 ou 3 dias a filmar essa residência artística com o meu equipamento, e o filme fala sobre a música autoral e a música comercial e as dificuldades de se tornar uma música autoral mais ouvida, e tem sido, acho que foi um filme muito, muito interessante. E pronto, teve estreia no próprio Cine Paris. E além de ver os teus filmes, também conheci a realizadora, que a Mónica também estava lá. E portanto fiquei fascinado com isso, e se calhar também por isso é que depois fez a associação com o Ride. E pronto. Sendo que esteticamente o Ride não é tão polido como esse, porque o Ride não tinha essa intenção. O Ride era um filme claramente sobre a moto e a paixão da moto. É quase um filme documentário, vá lá, em animação sobre motos. Tem uma ligeira ficção, mas é o cuidado e é um bocadinho parelho, é um bocadinho infantil, ou seja, ver aquela coisa de transformação das coisas é um lado visionário também que o Paulo Bush fazia, de animar coisas inanimadas, ou seja, coisas sem vida. Ou seja, ele fez filmes com plásticos, com sinais das pessoas, e ele animava coisas que não tinham vida, ou seja, dava vida a coisas que não tinham vida, e ele deu vida àquelas motas, essencialmente foi isso. E estavas a falar da música, e há a música do Ride, que é uma música tradicional portuguesa, que, se eu não me engano, o Paulo Bush comprou uma cassete num café em Lousada, e ouviu aquela música e disse: é esta a música que eu quero para o filme. E ficou essa música, e cola muito bem, é uma música que fica no ouvido. Sem ser muito objetivo, ele conta então mesmo esta paixão pelas duas rodas, esta coisa do cuidar das motas, de olhar para a história das motas, de olhar para a garagem, não é? A figura da garagem, e do passeio, tentar ali toda a envolvência. Eu adorei o filme, foi fantástico. E um lado de liberdade também, não é? Que eu por acaso falo disso, que as motas eram um lado de liberdade. A liberdade rebelde. Aquelas duas coisas. Sim, mas não aceitar o a liberdade. Ok, hoje em dia já não é tão rebelde, mas houve alturas que a liberdade era rebeldia, não é? Era, exatamente, tinha que ser rebeldia. Hoje em dia já tomamos tudo por mais natural, mas pronto. O Paulo, ou seja, e sente-se isso no filme, ou seja, um filme livre, ou seja, não é um filme que tivéssemos ali tão livre que ele usou imagens que filmou nos testes, usou no filme, ou seja, a criação é livre. A escolha do parafuso ou da vela que vai animar acontece na sala de montagem, a liberdade é quase live jazz, por assim dizer. Aquela construção, não havia uma linha narrativa, ou seja, não era aquele parafuso no determinado frame, captura o máximo que conseguires e depois fazes live jazz na montagem. Como diretor de fotografia, também tiveste a oportunidade de ver o filme a ser montado na edição, ou pelo facto de ele... Não, ou seja, vi-o finalizado, praticamente finalizado. Já vi-o praticamente finalizado. Em Inglaterra a editar. Mas tinha a perfeita noção do que é que poderia sair dali. Mas a primeira vez que eu vi, fiquei incrivelmente surpreendido, principalmente com aquela parte inicial do ator chegar à moto, limpar a moto, da animação dos parafusos, dos tubos de escape, das velas, das buzinas, ou seja, e depois toda a montagem sonora também do filme foi uma surpresa, porque tudo conjugado, lá está, deu vida a uma coisa que supostamente está Voltarias a filmar um filme com motas ou de motas? Sim, completamente. Ou seja, apesar de não seres motociclista. Eu não sou motociclista, não tenho medo de motos, só nunca tinha olhado. A moto era só um veículo, e eu, para escolher um veículo, prefiro um veículo de 4 rodas. É só isso. Agora, este filme fez-me olhar para as motas de outra forma, ou seja, essencialmente acho que é um objeto de história, porque hoje em dia temos tudo aqui tão perto e que esquecemos que há história, e ali foi aquele sítio, foi aquele pavilhão, foi aquele sítio que eu pensei, isto tem uma grande história aqui para contar. E pronto, essencialmente foi essa a grande... Mas filmar motas,
quando quiseres. Está-se bem. Pensando também no filme que eu fiz com o Miguel Rebalo, Sinfonia 45, sobre uma moto que foi trabalhada pela garagem Unique Motorcycles. Nós tivemos a sorte de ter uma mola Arm Cars Ok. connosco a trabalhar e era fantástico ver o Miguel Sim. com as roldanas. roldanas Yeah. a seguir e o outro a controlar o braço. Aí está uma coisa que eu nunca fiz, operar por manivelas, nunca fiz. Eu hoje descobri que existe um software de treino, um jogo Não é? que tu vais ter, vai ser lançado daqui Foi uma uns, coisa que eu nunca daqui uns fiz. dias. Não sei. Portanto, vais ter a oportunidade de treinar Treinar as rodanas em manivelas, casa. boa. Vais ter um gajo a andar à roda e tu tens que segui-lo Boa. com as rodanas Não fazia para ideia. treinar. Pronto. Porque o Miguel treinou muito com isso. Se calhar vou Claro. convidar o próximo diretor Olha. de fotografia para falar sobre isso É também. fixe. Mais um. Porque os movimentos de câmara também são Sim. um elemento fundamental Yeah. para contar histórias. Yeah. E no filme do Wright também se vê ali o movimento de câmara em stop motion, que ainda deve ser Yeah. mais difícil de fazer. É um bocadinho. Acho que é mais complexo do que as roldanas, não? Não sei. Porque nunca experimentei roldanas, percebes? Nunca operei por manivela, ou seja, por isso, eu sei que fazer aquele plano no ride e fazer movimento em stop motion é difícil. Agora, manivelas não sei. Hei de saber. Vou experimentar primeiro o teu jogo, ver lá o jogo e depois um dia de experimentar. Já viste alguns filmes sobre motorcycle, filmes que te lembras assim? Tirando aqueles. O Easy Rider, O Easy Rider, The Wild One, os clássicos. Sim, o Mad Max. Mad Pronto, Max. Ou seja, tirando. O Mad Max é um filme. Pronto, ele tem muita ligação, mas não é um filme. Quer dizer, no fundo é. Eu não sei, ou seja, não sei qual é que é o parâmetro de. Olha, o ano passado, este ano, houve dois filmes muito importantes no Lisbon Motorcycle Film Fest. Um foi o The Bike Riders, que está muito aí na moda. Foi um retornar do cinema americano ao outlaw motorcycle film, não é? E também um outro filme documentário que eu adorei, que era o The Dark Rider, que é um senhor cego que vai a 320 km por hora com um outro piloto atrás a dar-lhe indicações de como é que ele tem que ir. Mas estrada vazia. Pista, deserto ok. de sal. Ok, sim, ok. Incrível. Ok. E tive a oportunidade de o conhecer no Lisbon e de falar com ele, e uma pessoa com uma energia, uma coisa, uma questão física que não o podia fazer e de repente ele lutou para o fazer e é genial. Portanto, esses são os filmes que eu aconselho a toda a gente a rever também. Eu vou tentar ver. E também houve um filme documentário sobre um filme italiano. Acho que os italianos têm uma forma de contar cinema de uma forma... Duas rodas é uma coisa que se associa facilmente à cultura italiana, é verdade. Exatamente. É verdade. E então há um filme que também vou deixar no link para toda a gente ver depois, que é só há duas palavras, tchau, e pronto, tchau a tutti, e o resto é tudo filme contado através da posição da câmara, através da sequência de imagens, portanto não há ali voz, não há nada. É mesmo um filme muito interessante, em que a história é contada só pela sequência de planos e em documentário. Portanto, eu deixo isso depois também para toda a gente ver. Para ver, sim. Já está? Já está. Não foi muito difícil. Não foi.